Sejam todos bem-vindos, mais uma vez aqui, mais uma semana que a gente se encontra para falar um pouquinho de psicanálise. Então, uma satisfação muito grande recebê-los. Obrigado pelas pessoas, né, que compareceram, que pararam aí um pouquinho, para que a gente possa falar do que a gente gosta de fazer, né? Gosta de fazer, gosta de trabalhar, gosta de ouvir. Hoje eu quis trazer um assunto é, que é um sentimento, né? É um sentimento é, comum do ser humano, porém, né? Como eu já sempre, para quem está aqui comigo, né? Desde do começo do ano, eu sempre trago aulas e conteúdos aonde que eu sempre faço um link de aulas e conteúdos anteriores, né? Então, já falamos de alguns outros sentimentos, porém hoje eu trouxe esse para a gente falar um pouquinho, que é a inveja. Antes da gente começar a falar sobre inveja, eu gostaria que, para a gente já desde, né, para quem já está trabalhando na área, para quem está no período de estágio, ou para quem já está começando, para já começar a trabalhar aí, vamos falar o mindset, vamos falar, nós podemos falar, vamos trabalhar aí na nossa mente sobre, vamos normalizar os sentimentos, tá? Então, por que que eu estou falando normalizar os sentimentos? Porque nós, independente, né, de se somos religiosos, se não somos, independente de como fomos criados, né, a maioria, né, dos seres humanos são acostumados a entender que alguns sentimentos eles não podem ser sentidos. Alguns sentimentos eles não podem ser ditos, alguns sentimentos ainda são um tabu, vamos dizer assim. A inveja é uma delas. Quem aí nunca ouviu dizer, a mãe quando era, né, quando você era criança, você ouviu a sua mãe dizer: "Não, você não pode sentir inveja da pessoa, isso é pecado", ou "Não, você não pode sentir inveja, isso está errado", né? "Isso não pode acontecer, isso é feio, a sociedade recrimina", né? Diante só da inveja, né, que é o caso que nós vamos falar hoje, eu acolho aqui, coloco dentro vários outros sentimentos aonde nós somos acometidos a não sentir, né, a não deixar transparecer, né, que é pecado, que é errado, que isso a sociedade não aceita, tá? Porém, aqui, né, eu falo com pessoas que onde nós estamos aqui, nós estamos em busca de conhecimento da psicanálise, então eu falo com vocês do mesmo nível, tá? Então nós precisamos nos acostumar a normalizar os sentimentos que os nossos pacientes nos trazem, tá? Então, esse paciente ele vai falar, nós precisamos mostrar para esse paciente, né, que tá tudo bem ele falar: "Nossa, porque eu sinto muita inveja, porque eu sinto inveja daquela pessoa, porque eu sinto inveja daquilo", tá? Vamos normalizar os nossos sentimentos, tá? Porque os nossos sentimentos, eles estão aí dentro de nós e estão aí para serem sentidos, tá? O que modula, o que muda é como que vai ser trabalhado, né? Então, como no caso que nós vamos falar hoje, como que a inveja é trabalhada, como que ela é acometida através do outro. Então, me atrevo a dizer que levo vocês um pouquinho, né? A palavra inveja, né? Do latim, ela vem de invidia. Invidia, o in quer dizer não e vidia quer dizer ver. Então, não ver, né? Não ter, não pegar, não estar palpável.
tá? Então, inveja, né, parece que quando é um sentimento que até para falar parece que já é difícil, porque todo eu não sei, né, se todos vocês, mas eu também fui acostumado a dizer que inveja é uma coisa que não pode existir, é uma coisa que está errado, né? Porém, a inveja, assim como todos os outros sentimentos, está dentro de nós e precisa ser trabalhado, tá? Então, a inveja, eu levo vocês um pouquinho para o lado, né, da comparação, tá? A comparação, de onde nasce a inveja, né? A inveja, ela nasce através de uma comparação que uma pessoa faz com a outra, né? Seja por bens materiais, seja por sentimentos, por posse, tá? Então, comparação. Então, antes da gente ir adiante, para a gente falar sobre comparação, né, antes da gente adentrar mais sobre a questão da inveja, como que eu vou saber que, por exemplo, que o meu nariz é bonito ou feio se eu não olhar para os demais? Então, como que eu vou saber se os meus olhos são bonitos se eu não reparar os demais, se eu não me comparar com os demais? Então, é a partir daí, é a partir deste momento aonde nós começamos a enxergar o outro, que é aonde que a gente começa a tentar nos enxergar. Então, nós começamos a nos enxergar através do que nós vemos no outro. Porém, nós não temos, porque nós não somos iguais aos outros. Cada um de nós somos feitos, né, de maneira única, independente de ser gêmeos ou não, né? Mesmo os gêmeos, né, se a gente reparar, tem algumas características que os diferenciam. E muitas vezes, né, a mãe, principalmente, é aquela que mais sabe diferenciar. Então, a questão da inveja, né, a questão da comparação, ela é precisa. Precisa-se existir uma comparação para quê? Para que tantos as crianças, os jovens, os adultos, as pessoas comecem a se enxergar, que as pessoas comecem a se notar. Então eu preciso saber que eu tenho um estereotipo de um jeito a partir do momento em que eu começo a enxergar o outro. Então até aí estamos ok. Até aí é normal, é saudável, né? Melanie, né, fala que o bebê, logo do começo, logo nos primeiros meses de vida, ele já sente um pouquinho de inveja do seio da mãe. Então a Melanie já nos remeteu um pouquinho, né, para que a gente possa ter um olhar um pouquinho mais doce, né, um olhar um pouco mais brando para com o início da inveja. Porém, ela diz também que é a partir deste momento que o bebê ele deixa de ter depois, né, que ele entende que ele é separado da mãe, então a mãe que é separado, tem o peito ali aonde ele se amamenta. Porém, a partir dos próximos meses, ele começa a entender que ele já não é mais a mãe, que é onde que ele vai precisar se separar desta mãe. E aí ele vai começar a se enxergar, mas bem leve, bem brando ainda, bem pouco, né? Ele ainda não tem essa consciência. Ele tem a inconsciência, né, que ele já é um outro corpo. Porém, a partir desse momento que ele começa a ir se enxergando,
ele começa a transformar esta inveja que ele tem, né, que ele tinha da mãe, do peito da mãe, ele começa a transformar em admiração. E a partir deste momento de admiração, né, nos próximos meses de vida e no crescimento, que é onde que nós podemos dizer que essa criança teve um desenvolvimento ideal, segundo Melanie Klein, né, que não vamos não vamos utilizar o termo perfeito, porque o perfeito não existe. Então, na psicanálise, muitos dos psicanalistas freudianos e pós-freudianos utiliza-se a questão, né, o termo ideal. Então, como Melanie disse, a partir deste momento, podemos dizer que esta criança teve aí, né, neste período, um desenvolvimento ideal. Ok, então nós já observamos que antes de nascer a inveja, nasce a comparação. Agora, nós já sabemos também que a inveja andou um pouquinho mais e que ela já existe, né, traços, né, da inveja, segundo a psicanalista, desde do nascimento do bebê, né, desde da separação do bebê para com a mãe. Como que nós, então, podemos evitar algo que é imprescindível, né, que é do ser humano, algo que é orgânico? Não dá para evitar. Sentimentos, né, como este, né, que é um sentimento tão forte em nós, é um sentimento aonde que não está errado sentir. Então eu quero que isso fique bem claro para a gente, tanto para a gente, né, que está aqui nesse meio, como para que a gente possa aos poucos ir normalizando esse sentimento, tá? Então nós podemos normalizar com as crianças, nós podemos normalizar com os nossos pais, mas o que eu quero que fique bem claro, esse normalizar é normalizar que todos os seres humanos contêm este sentimento. Então, até aqui nós não falamos nada de que eu quero que o outro não, que o outro tem. Não, ainda não chegamos nessa parte, tá? Até aqui é um sentimento que todo ser humano tem dentro de si. O que vai importar agora, a partir desse momento, das coisas que nós já olhamos, é como nós vamos lidar com isso. Então, o que que seria, então, um pouquinho mais adiante, a inveja? A inveja é aquilo que o outro tem e que você quer para si. Porém, quando eu falo eu quero, né, quando a pessoa quer para ela, olha que interessante isso. A pessoa quer para ela, por exemplo, vamos colocar um objeto qualquer. Por exemplo, um carro. O meu vizinho acabou de comprar um carro e eu quero aquele carro. Porém, eu não quero, eu quero aquele carro que ele tem, eu quero para mim, mas eu quero que ele não tenha aquele carro. Consegue entender? Eu quero também aquela emoção que ele sentiu quando ele comprou, então eu quero junto. Eu quero tudo para mim. E eu não quero que o meu vizinho tenha um carro. Isso é um exemplo de inveja. É você querer aquilo que o outro tem, mas você não quer apenas comprar um igual e ficar tudo bem e ficar os dois no mesmo parâmetro, os dois iguais. Não. A inveja é você querer para você
aquilo que o outro tem, mas ao mesmo tempo você não quer que o outro tenha. Muitas das vezes, se não na maioria, né, em casos mais graves, nesse exemplo do carro, por exemplo, a pessoa nunca nem pensou em ter este carro. Mas porque o vizinho tem, né, o amigo tem esse carro, ele obteve esse carro, trabalhou, conquistou, conseguiu esse carro, a pessoa quer este carro, porém, ela não quer que o outro tenha. Essa é um, este é um exemplo de inveja. Só para a gente poder entender. A Neuza está perguntando: a inveja seria um espelho? Interessante. A inveja, se ela seria um espelho. Normalmente, nós, seres humanos, sentimos inveja daquilo do espelho que está mais próximo. Então, por exemplo, nós não vamos sentir inveja, né, de algo que está muito distante, de algo que a gente não vê, de algo que a gente não tem muito contato. Normalmente as pessoas, nós sentimos inveja de algo que a gente consiga ver, de algo que esteja ao nosso lado. Algo que esteja próximo, algo ou alguém, né, que esteja próximo a nós. A Maria Rubia está dizendo: o invejoso quer sempre estar em posição mais elevada que o outro. Exatamente, exatamente. Ele quer para si algo que ele não pode ter, para ele estar na frente do outro. E o outro não pode ter. Então ele quer tudo, ele quer todo para ele, quer tudo para ele. E ele está pensando nele. Vocês acham que isso é algo real? Só para a gente fazer, para a gente pensar bem. A inveja, quando nos aparece assim, muitas vezes é algo irreal, é algo fantasioso. A pessoa, ela quer para ela, né, até mesmo o sentimento que a outra obteve quando ela comprou o carro, quando ela ganhou o filho, quando ela comprou a bicicleta, ela obteve. Então ela criou ali, né, ela fantasiou até o sentimento, a vontade, o desejo, como que vai ser, como que foi quando a pessoa recebeu aquilo que não era aquilo que ela, né, que ela pensou que seria bom para ela. Então ali naquele em fração de segundos, essa pessoa ela criou ali toda uma cena de como seria se ela tivesse. Deixa eu só abrir aqui. Então, é, é sempre interessante a gente olhar para essas questões, né, para esse exemplo, porque quando falamos, né, como eu disse, quando falamos é, da inveja, muitos de nós, até alguns alunos, quando eu conversei outros dias, assim, né, alguns atendimentos que eu fiz com alguns alunos, se sentem mal, né? Quando os pacientes estão falando de alguns sentimentos e ainda não estão acostumados a lidarem ainda, né, com o que estão ouvindo, com as transferências, e logo de imediato já existe-se ali, cria-se ali um conceito antes de saber, de entender aquilo que ainda estava passando com esse paciente, tá? Então vamos nos atentar, tá bom? Para que a gente possa entender que esses sentimentos
Eles precisam existir e estão dentro de todos os seres humanos, tá? Então nós podemos sim e devemos estimular os nossos pacientes a falar sobre, de maneira natural, sobre sentimentos como esse. Porém, nós vamos precisá-lo ajudar a entender de onde vem. Então, não está errado sentir inveja. Não está errado, porque nós já vimos aqui que desde quando você nasce, você já tem esse sentimento. Não está errado. O que precisa ser trabalhado é a maneira com que você vai trabalhar esse sentimento. A maneira com que você vai expor o que você está sentindo. Todos nós, todos, sem exceção, uma hora ou outra na vida, sentiu ou sente inveja de algo, alguma coisa ou alguém. E está tudo bem. E está tudo bem. Errado estaria, né? Inveja, errado estaria se a gente pegasse, né? Se a gente transformasse isso em algo que fosse prejudicial ao outro, tá? Então, algo, né, que faça com que você queira crescer, algo que te faça querer movimentar, algo que te faça olhar para você, porque a pessoa quando ela é muito invejosa, tá? Existe aí muitas pessoas que têm, vamos dizer assim, quase uma inveja crônica, né? Que vivem, né, o tempo todo sempre olhando para o lado de fora. Então essas pessoas, elas vivem, elas passam a vida sempre querendo ter aquilo que o outro tem, mas nunca olha o que ela já tem. Essa inveja é perigosa. Porque pessoas como essas, elas passam uma vida, elas constroem toda a sua vida baseada no que o outro tem e no que ela ainda não tem. E ela passa muito tempo criando artifícios e maneiras de estar sempre conquistando e pelo menos tentando se igualar àquela pessoa para que ela possa ter. E quando ela consegue, ela quer mais, e ela quer mais, e ela quer mais. Porém, sempre melhor e maior, sempre de uma maneira maior para ela estar à frente. É muito comum a gente ver exemplos também de inveja no nosso trabalho, né? Então a gente está num cargo, a gente está almejando o outro, aí outra pessoa conseguiu, a gente faz de tudo para a gente conseguir aquela vaga, porque eu quero aquela vaga, aí entrou naquela vaga que é a outra de cima, que é a outra de cima. Porém, a gente nunca almeja algo que está distante. A gente nunca cria artifícios e maneiras de algo que está muito distante de nós. Por exemplo, raramente a gente vê alguém falando que gostaria de ser o presidente do Banco do Brasil. A não ser que a pessoa já trabalhe lá dentro. A não ser que ela esteja um cargo anterior a ser presidente. A não ser que ela esteja 2 cargos, ou esteja ali perto. Então, por isso que eu disse que a inveja, ela sempre almeja algo que está próximo. Algo que está muito distante, também é distante para a inveja. Agora, dentro de um relacionamento, existe inveja, vocês acham? Será que existe inveja dentro do relacionamento? E no relacionamento,
A resposta é sim. Aí, obrigado pelas respostas. A resposta é sim. Dentro dos relacionamentos, dos nossos relacionamentos, né? Vamos falar, né, dos relacionamentos conjugais, dos relacionamentos amorosos, entre namorados, né? As pessoas casadas. Existe sim, né? Algo que é comum, porque como eu disse, é comum entre as pessoas solteiras, né? Que a pessoa nasce com esse sentimento. Porém, quando estão dentro, né, de uma união, dentro de um relacionamento, de um convívio, o sentimento vem também. Só que ele vem disfarçado. Então, nem sempre a inveja ela vem, né? Assim, ela vem de cara limpa, como nós falamos aqui quando estamos sozinhos. Muitas vezes, dentro do relacionamento, a inveja ela vem fantasiada de ciúmes. Então ela vem mascarada ali com outro sentimento. É interessante, né, a gente olhar, será que esse ciúme todo, por que será, né? A gente às vezes se pergunta. Por exemplo, eh, uma pessoa, por exemplo, que queira viajar. Então vamos supor que a esposa queira viajar e o marido não pode ir, porque a empresa dele não liberou para ele poder ir viajar. E ele começa a dizer para a esposa, então, que essa não é uma boa ideia, que ele não concorda com que ela vá a essa viagem, que se ela for para essa viagem, algumas coisas podem mudar no relacionamento, coisas podem acontecer em casa, começa a criar algumas situações aonde que ele faz com que essa esposa desiste de viajar. Então, a gente começa, olhando aí dentro desse exemplo, a gente começa a perceber que houve sim, que tinha ali, a inveja ela estava ali dentro. Por quê? Porque ele não podia ir, porque a empresa não liberou, porque tem vários porquês. Porém, ela veio fantasiada um pouco de ciúme, né. Por quê? Porque ele não podia ir, e ele também não queria que a pessoa fosse, né, com a parceira dele, fosse sozinha. Então ela não queria, ele não queria, né, que essa pessoa se sentisse feliz. Isso é ciúme. E dentro desse ciúme, a inveja tá ali, ó, feliz e contente. Então precisamos sim ficar atentos a esses sentimentos quando eles vêm pra gente camuflados. E precisamos prestar atenção então, quando os nossos pacientes estão trazendo pra gente, né, situações como essa, como eu disse, para a gente poder entender que esse ciúme, né, nada mais é do que a inveja do parceiro ou da parceira, né, dos dois vieram juntos, né, esses dois sentimentos, eles vieram juntos, porém, o primeiro ali seria ali a inveja que estaria pronta, né, para acontecer. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui, que seria importante. Eh Já disse, né, que a pessoa invejosa ela não tem uma visão de si, né? Ela olha tanto para fora, ela olha muito para fora e ela esquece de olhar para os próprios sentimentos, e isso é bem mais fácil, bem mais acessível de criar situações fantasiosas do que lidar com a própria realidade, tá? Então, é bem comum
pessoas que as pessoas, os invejosos aí de plantão, que estão sempre olhando tanto para o lado de fora, que esquecem de olhar para os próprios sentimentos e buscar entender, né, que se a pessoa conseguiu, se aquela pessoa que ela está almejando, que ela está observando, que ela conseguiu algo, que ela também pode conseguir, né? Que nada, desde que ela queira muito, é impossível para ela. Tem um exemplo que algum dos artigos trouxe, quando fala, né? É um exemplo, tá? Que um dos artigos que eu estava lendo antes aqui, falando sobre o canibalismo, que era de uma das culturas primitivas, né? Hoje eu acredito que ainda que não exista mais, acredito que não exista, porém, nas culturas primitivas, as pessoas que queriam muito algum sentimento ou algo que algum ser humano tinha, as pessoas acreditavam que se elas comessem, né, essa pessoa, partes dessa pessoa, elas obteriam aquilo que aquela pessoa era ou significava. Então, por exemplo, se fosse uma pessoa muito inteligente, né, se ela comesse o cérebro dessa pessoa, ela seria tão inteligente quanto. E é interessante a gente fazer esse link, né, nas culturas primitivas, que se a gente prestar um pouquinho de atenção, de maneira inconsciente, é quase basicamente isso que, né, tentamos fazer, ou os invejosos, né, nós tentamos fazer, é obter aquilo para gente. Então, nas culturas primitivas, né, como eles não tinham tanto conhecimento como nós tínhamos, como nós temos agora, né, eles acreditavam que seria mais fácil eu pegar a pessoa e colocar dentro de mim e sentir aquilo que ela está sentindo. E se a gente observar, a inveja é basicamente isso. É pegar do outro e colocar em mim para eu sentir o mesmo que o outro está sentindo, para que o outro também não sinta. É seu? Não, eu quero para mim, não para você. É importante a gente lembrar, né, que a inveja, as pessoas que se deixam levar pela inveja, tá? Então, o que nós falamos das pessoas que vivem, que constroem suas vidas, né, baseadas e baseadas na inveja, são pessoas que não desenvolveram, né? E essas pessoas elas vivem em um estado primário do ego, tá? Então elas se deixam levar, deixam a pulsão de vida delas, as deixam levar aí dessa maneira primária, tá? Então essas pessoas precisam, né, de ajuda o mais rápido possível, né? Com o quê? Com terapia, para que ela possa tentar aprender, né, a caminhar, né, mesmo que seja depois na fase adulta, mas para que ela possa tentar se desenvolver e sair do estágio primário e partir para o secundário, para que ela possa continuar, né, tendo uma vida melhor e mais saudável, tanto para ela quanto para as pessoas que a rodeiam, né? Vamos ver. Alguém tem alguma. Deixa eu ver aqui se alguém colocou tem alguma dúvida. É, acredito que seja saudável alguém adquirir algo igual ao que o outro tenha, sem desejar o que é do outro, enxergar como referência. Também concordo, sem problema nenhum. Não vejo problema nenhum a gente utilizar parâmetros de referência. Então, desde que, né, você não queira tomar do outro
para si aquilo que já é dele, tá? Então, é enxergar como um parâmetro de referência sem problema nenhum. Por exemplo, meu vizinho que tem o carro, eu falo, que legal, ele tem um carro, eu vou trabalhar para eu conquistar e conseguir o meu carro também. Então, aí eu estou tendo uma visão de referência e posso dizer que eu também quero. Então, até aí não tem problema. O problema é, o que eu quero que vocês entendam é, eu não quero, eu quero aquele carro. Ele comprou um modelo X, marca Y, ano 2023. Eu quero aquele carro que ele comprou para mim e eu não quero que ele tenha. Aquilo que ele já possui tem que ser meu e ele nada, entendeu? É essa a linha para a gente poder assim entender de maneira mais profunda o que seria a inveja. E a gente, como analista, pode falar claramente isso para a pessoa que ela está com inveja? Às vezes a pessoa pode não admitir. Boa pergunta, Amanda. Excelente pergunta. Quando você fala, como você diz, falar claramente, eu sugiro, já dei algumas aulas, para quem ainda não assistiu, tá lá em alguma parte lá, sobre algumas das técnicas de atendimento. Nós, por sabermos dar nome a esse sentimento, como estamos aprendendo hoje, a nomear mais um, né, que é a inveja, ao invés de apontar e falar, você está sentindo inveja. Não seria mais fácil a gente falar assim, você não acha que isso que você está sentindo é inveja? Entendeu a diferença? Então você tá contra-transferindo para o seu paciente aquilo que você sentiu, que tocou em você, que você sabe o nome, que você sabe de onde vem, que você estudou, que você assistiu a aula de hoje. Você está transferindo para o seu paciente, mas de uma maneira mais sutil. Seria aquele tapinha com a luvinha de pelica. Porque se a gente fala para o paciente assim, de maneira bem, bem incisiva, alguns pacientes ainda não estão acostumados e muitos deles não estão preparados para receber informações como essa. Agora, quando a gente fala de maneira sutil, devolvendo nessa transferência como uma pergunta, além da gente estar mostrando para o paciente devolvendo esse sentimento, a gente está fazendo ele pensar: será que, de acordo com isso que você está me dizendo, será que isso não é inveja que você está sentindo? E está tudo bem se você estiver sentindo. É normal. Todos os seres humanos têm inveja. Entendem que essa maneira de transferir, de falar para o nosso paciente, a gente está normalizando, que é algo normal de acontecer, a gente está fazendo ele pensar e a gente ainda está devolvendo o sentimento que não é nosso, que é dele. Então, só aí em uma técnica, a gente já fez 3 coisas. Com certeza, existe, a Neuza está falando, existe também inveja da felicidade alheia. E como tem, né? Uma das mais, que seria mais fácil de observar, né? Que é observar se a pessoa, se alguém está com inveja de você, ou de que você está sentindo, dê uma boa notícia para ela, né? E observa como essa pessoa ela vai reagir. Se ela fingir é, mostrar algum sentimento que você julgue, né? Que não seja real, que não seja dessa pessoa, que seja algo que
inesperado, né? Você pode guardar para você o que você vê, porém você pode entender, né, que talvez essa pessoa ela não esteja feliz quanto você está, que ela não ficou feliz pela sua conquista, ela não ficou feliz pelo que você conseguiu, tá? Então, quer saber, né, se alguém tá, assim, tem inveja do que você está sentindo, principalmente da sua felicidade, da sua alegria, da sua conquista, dê a boa notícia para ela e veja como ela reage. Né? De acordo com que ela reagir, você vai ver se essa pessoa ela tem ou teve inveja de você ou não. Inveja como referência saudável, isso, né, já falamos sobre isso. As pessoas que se sentem perseguidas por inveja pode ser caracterizada como invejosa? Tá aí uma boa pergunta. Muitas vezes, as pessoas, né, que sempre falam, porque todo mundo tem inveja dela. Ah, comprou, ela conseguiu alguma coisa. Ah, mas eu tenho que ficar, né, o tempo todo ficar preocupado, né? Porque tem tanta inveja em cima de mim, tanta inveja em cima de mim, né? Todo lugar, tudo que eu faço, as pessoas têm inveja. Sim, né? Podemos dizer que essa pessoa é invejosa? De maneira geral, podemos, tá? De maneira geral, podemos dizer sim. Porém, nós podemos adverti-las, né? Fazer essa pessoa se conhecer. Mesmo que ela não seja nosso paciente, seja alguém que seja próximo a nós, nós podemos perguntar, né? Por que você acha que todo mundo sente inveja de você? Né? Por quê? Porque tudo que você consegue, tudo que você constrói, você é alvo de inveja, né? Então, se a gente parar para perceber, essa pessoa tá falando o tempo todo, né? Que ela tem inveja, inveja, tal, tal. Então quer dizer que ela tá sempre olhando para fora. Ela não tá olhando para dentro. Ela não tá olhando para ela. Ela não tá olhando para os próprios sentimentos. Ela não tá preocupada com o que ela tá sentindo. Ela tá preocupada sempre com o exterior, sempre com o que os outros estão pensando. Então, não podemos generalizar, mas muitas, de maneira mais sutil, né? Muitas dessas pessoas que tendem, né, a falar o tempo todo que ela é alvo de inveja, ela é uma pessoa invejosa. E que ela deve se preocupar mais, então, agora, a partir de agora, olhando para ela do que olhando para o outro. Inveja pode trazer prejuízos drásticos às pessoas que sentem a inveja, porque deixa de viver sua vida para viver a vida do outro. Isso aí. Conheço pessoas assim que acham que todos têm inveja, mas vejo atitudes invejosas nelas mesmas. Exatamente. Vemos e julgamos no outro tem mais a ver conosco do que com o outro mesmo, né? A gente enxerga o outro como a gente enxerga a gente mesmo, né? Tinha um professor na faculdade que sempre falava isso. Inveja nos faz crescer, nos faz, né, procurar o outro, procura nos comparar, né? Está dentro de cada um de nós. Precisamos, né, nos comparar para a gente saber e ter parâmetros, né? Quanta coisa a gente falou hoje. Ter inveja, podemos normalizar, já dissemos isso também, vamos normalizar esse sentimento, porém vai depender do que nós vamos fazer com esse sentimento. De como nós vamos ajudar os nossos pacientes a lidarem com esse sentimento. Qual caminho nós vamos ajudar esses pacientes a trilharem através desse sentimento? Fácil, né? Nenhum sentimento vai ser sentido.
A não ser felicidade, né? A não ser alegria, que é bem tranquilo de sentir. Porém, ela não fica por muito, ela não fica o tempo todo, né? Ela não vai ficar ali nessa pessoa por permanecer por muito tempo. Até porque nós temos muitos outros sentimentos que vão influenciando uns nos outros. E a inveja é uma delas. Então vai depender do caminho que você, psicanalista, vai seguir e do paciente, né, da pessoa que você vai seguir para que você aprenda a dominar esse sentimento. É um sentimento que dá para ser muito bem trabalhado. E que se você ainda não sabe, está tudo bem não saber. Mas a partir de hoje, a partir de agora, a partir desta aula, você vai aprender que se você ainda não consegue dominar, você pode procurar alguém que pode te ajudar. Que até então, até aqui, está tudo bem você saber que você tem esse sentimento. Nós normalizamos, então, agora, esse sentimento. Você nasceu com ele, ele veio com você. É a partir de agora que você vai saber o que fazer com esse sentimento. Tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez pela companhia de todo mundo. Nos vemos na próxima semana. Caso fique dúvidas, tá? Mais uma vez, sobre esta aula, tá? Eu gostaria que vocês procurassem a plataforma e deixassem lá as dúvidas de vocês. Podem deixar dúvidas também, ó, pode deixar sugestões também de assuntos que vocês queiram que seja falado aqui, tá? Porque a gente já vai começar a preparar com os conteúdos, né, das próximas aulas. Então, coisas que vocês gostariam que tivessem, ideias, assuntos que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui para a gente debater, para a gente falar. Pode entrar lá, deixa lá como mensagem que nós vamos ver e vou fazer o possível, né, para trazer aí essas informações para vocês, tá bom? Obrigado, bom resto de semana para todo mundo, e é isso daí. Até semana que vem. Obrigado.